Com Isabela Punk Rock, uma sala secreta para Luiz e alguns personagens mágicos que nunca chegamos a ver em algumas cenas fascinantes da história que foi excluída da versão final de Encanto. Vamos chegar a explicar tudo o que não chegamos a ver nesse filme da Disney. Esse vídeo claramente contém informações do filme. Bella pode conseguir criar plantas, que é uma ideia bastante divertida para ela, mas uma das coisas que nunca mostraram no filme foi a capacidade dela conseguir criar criaturas vegetais em formato de animais, como esse personagem em formato de batata, que são bastante animados e que nunca chegaram a mostrar que havia uma família de batatas que vivia na casa que cuidava das plantas da família Madrigal. Mas ela resolveu fazer a Isabela como exemplo clássico das princesas da Disney. Isso faz ela ser uma das garotas mais perfeitas da família Madrigal, mas isso faz ela pensar que isso não é o que ela realmente quer, por isso que nos deparamos com as cores representadas que compõem ela, como as cores pastéis ou até as cores chamativas. Entanto, os cineastas também consideraram uma versão punk rock da Isabela com um aspecto mais agressivo, mas isso nunca chegou até o filme. Mas a Isabela, sendo uma das garotas punk rock, ela poderia se casar com o marido, que seria o seu oposto homem perfeito. Mas originalmente seu pretendente seria um homem diferente, um garoto chamado Hugo, que teria um visual moderno com contraste, como um charme de aldeão, queria contribuir com tons engraçados para suas cenas, como se fosse um peixe fora do aquário. A tonalidade engraçada seria outra arte divertida que nunca vimos dentro do filme. Em outro momento humorístico, onde Isabela imitava Mirabel com um par de óculos verdes criados por ela. Apesar de cada personagem ter um quarto representado pelos seus poderes, nunca chegamos a ver o quarto da Luísa, mas nas artes conceituais, intitulado como Livro de Encanto, revela uma ideia conceitual onde o quarto dela seria completamente feito por pedras para conseguir representar completamente a sua força, já que ela era uma das pessoas mais responsáveis da sua família. Mas a ideia conceitual parecia bonita, exceto por uma porta secreta em um quarto que só a Luísa conhecia, que acabava levando para um parque temático onde ela poderia se divertir. Ela poderia depender de uma criança pequena para escapar das pessoas da sua família. Geralmente, quando ela era criança, ela não queria fazer os seus deveres de casa. Em algumas outras versões, suas animações, incluindo lugares de treinamento para conseguir fazer os seus treinos, para conseguir fazer exercícios, para praticar o seu levantamento de peso. Infelizmente, essas cenas foram excluídas e a única aparição da Luísa em treinamento foi na abertura da família Madrigal, onde ela estava treinando ao lado de Mirabel. Os personagens mágicos na versão do filme que todos nós conhecemos nas artes conceituais eliminava diversos personagens que nunca chegamos a conhecer, como os dois personagens que foram descartados, que foram os dois personagens gêmeas e mágicas que conhecemos como Amélia e Sofia, que eram praticamente inseparáveis, mas quando elas estavam celebrando seus 15 anos, elas revelaram seu poder, que eram áureas, como Amélia, que tinha total beleza e felicidade, e Sofia, que armazenava toda a dor e tristeza. Além disso, tinha personagens que conseguiam prever o futuro, que gostavam de jogar sinuca e se parecia bastante com Camilo, mas ele era totalmente trapaceiro no seu modo de jogar. Além disso, tinha outro personagem que conseguia se conectar com qualquer tipo de máquina, mas as máquinas simplesmente paravam de funcionar quando a garota ia dormir e só voltava a funcionar quando ela acordava. Mas ok, a família se revela que tinha mais personagens eliminados de trás da Mirabel em uma foto. Um aspecto de estressada chamado Fuego, ela tinha um poder de conseguir projetar fogo, mas tem uma teoria que resolveram eliminar ela da família Madrigal porque ela poderia usar em uma sequência de Frozen, mas ela conseguia projetar fogo pelas suas emoções, bastante parecido com a Peppa com seus poderes relacionados ao tempo. Nessa versão, Peppa teria uma versão gêmea chamada Leda, que era provavelmente uma evolução da Melly e da Sofia, que foi mencionada anteriormente. Também tem personagens eliminados chamado Princesa, que tinha os poderes bastante parecidos com os poderes da Isabela, que tinha uma garota chamada Miranda, que tinha os seus poderes com conexões de espécie de animais, bastante parecido com Antônio, que conhecemos, e os próximos poderes com diversas séries e versões. Julieta, que tinha o poder de conseguir curar as pessoas com comida, que também é outro personagem chamado Happy, que seria uma velha mal-humorada. Teria uma neta com aspecto de pessoa custosa. Um dos personagens finais da foto de Encanto é uma estátua com uma mulher com espada chamada Alejandra, que foi a matrical original que acabou contribuindo para a casa onde toda a família Madrigal, mas ela era a mãe da Abuela perfeita, com a ideia original de charme. Mas eles resolveram mudar a história, começando com uma casa aparecendo com apenas a Abuela, esquecendo mais de 100 anos de evoluções e de gerações. Os aspectos de Encanto era baseado nos anos 50, desde as roupas
até os aspectos visuais, mas Bruno era uma das palavras proibidas da família Madrigal, mas originalmente as palavras proibidas era para ser Oscar, como se revela nessa arte conceitual. É muito questionado por Lin-Manuel Miranda, que compôs a maioria das músicas de Encanto, que acabou tocando no nome de Bruno, porque se encaixava mais na frase "não falamos do Bruno", como Bruno era tratado como inicialmente como a ovelha negra da família. E também no último filme da Pixar tem algumas referências do Bruno. Em alguns desenhos do Bruno mostra muitos jovens com os olhos completamente brilhantes, com cores verdes e até mesmo com cores azuis, com a capacidade de conseguir prever o futuro. Em outros personagens também foi mudado, como a Peppa, que controla o tempo através das suas emoções, que originalmente seria os seus poderes de ser completamente indestrutível, que sempre ficava com o charuto na boca, mas ela ficou muito parecida com a grande força da Luísa. Mas depois resolveram mudar os poderes dela para ser indestrutível para os poderes da Luísa, então eles resolveram deixar a Peppa com os poderes de clima para mostrar os seus sentimentos através dos seus poderes. Versão original, Antônio sempre falava com os animais, mas ele sempre pegava os animais e davam biscoitos. Nas cenas finais de Encanto foram introduzidas desde a casa sendo reconstruída até a Luísa levantando alguns pianos e Antônio chamando todos os animais, e a Isabela rodando e enchendo a casa de flores. As cenas eram para ser especificamente para mostrar algum dos poderes dos personagens no trailer e também para aparecerem cenas eliminadas, como por exemplo a Mirabel sentada com algumas capivaras de Antônio se lamentando, mas essas cenas seriam completamente juntas com a cena da Luísa, que estava levantando algumas pedras, mas resolveram retirar algumas coisas relacionadas com a casa da família Madrigal, como um desenho criado com a casita, que era construída uma espécie de montanha, com a ideia era mostrar como agregavam uma casa em cima da outra sempre quando tinha uma família nova dentro da família Madrigal, como se eles recebessem um prêmio, que seria uma casa em cima da outra. Em outra versão da casa seria uma casa comum em formato de mansão com cores escuras, mas essa casa não representava a realidade da família Madrigal que conhecemos atualmente. Em outra ideia, a casita seria uma extensão da casa da Abuela, como se fosse uma casa literalmente colada em outra, que casa se interagia com as emoções da família Madrigal. Em outra história, no filme podemos ver as artes conceituais de Mirabel. Quando ela estava triste ficava completamente cinza ou até mesmo ficava sombria. Eles resolveram deixar o filme original com cores mais chamativas e alegre para retirar uma família mais feliz. Eles achavam que poderia distrair as pessoas da ideia original da história. Em outra história foi retratado como Agostinho como patriarca da família, que originalmente era dito como Casito Madrigal, mas as artes conceituais de Agostinho eram um personagem completamente diferente, que tinha um bigode enorme desde os 5 anos de idade. Baseado na sua família, queria construir uma das maiores casas da Colômbia para poder ficar com a sua família em formato completo e confortável. Como toda família não poderia abandonar a casa, senão os poderes deles poderiam ir embora. Cada porta de Encanto se projeta como um quarto perfeito para cada personagem de Encanto. Em outras versões anteriores de Encanto, Mirabel foi despedida da sua avó para a cidade onde ela nasceu originalmente. Durante a visita dela, ela reparou uma tecnologia que estava disponível. Como nessa cidade tinha um carro tradicional chamado Shiva, que era uma espécie de ônibus tradicional da Colômbia, totalmente colorido, que eles costumavam usar para carregar as coisas mais pesadas. Mas isso não é tudo, tem alguma coisa que vocês não sabiam e ficaram sabendo agora? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.